É o ortopedista e traumatologista do esporte, doutor Bruno Canizares. Ele tem vasta experiência clínica no tratamento das condições ortopédicas que afetam ombro, cotovelo e joelho. O meu joelho agradece, porque eu tenho muita dor nos joelhos. E a gente vai falar um pouquinho sobre lesões relacionadas à atividade física e necessidades dos atletas. Doutor Bruno, bem-vindo, tudo bem? Bem-vindo, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da informação com vocês e com todos os ouvintes aí. A gente que agradece a sua participação e eu já vou para a primeira pergunta. É verdade que os riscos de lesões durante a atividade física aumentam em dias de frio? E como evitá-las? Sim, isso daí é verdade, sim, porque quando está mais frio, o nosso corpo ele precisa trocar, ele troca calor com o ambiente, né, com a temperatura que a gente está. Então, temperaturas mais baixas, a gente vai ter os músculos mais rígidos, as articulações também com uma dificuldade para movimentar com certa frequência, principalmente porque o fluxo do sangue ele é menor, e o sangue é quem mantém a nossa temperatura corporal. Então, ele vai mais para as estruturas mais importantes do corpo e vai um pouco menos de sangue para essas articulações e músculos. E além do que também outra coisa importante é a percepção de esforço que a gente tem durante a atividade. Porque quando está mais frio, a gente acaba transpirando menos e com isso você tem a sensação de que está fazendo menos esforço e acaba forçando algumas coisas, aumentando o risco de você ter distensão, contratura muscular e até algumas lesões de articulação, né? E Olha para só. evitar elas é bem importante. A primeira coisa é a gente tem que, sempre que vai fazer qualquer tipo de atividade física, a gente tem que tentar manter fazer um aquecimento bem importante, bem caprichado, né? Não adianta você chegar lá e querer já começar a fazer o esporte que Sim. você vai fazer, seja ele corrida, musculação, crossfit, qualquer atividade. Então tem que ter um aquecimento e dar uma atenção um pouquinho maior para esse aquecimento. Geralmente a gente começa com os aquecimentos mais dinâmicos, que é movimentando as Um articulações, fazendo alongamento. alongamentos dinâmicos que a gente fala, né? Que você já vai movimentando a articulação e alongando o músculo ao mesmo tempo. Uhum. Também, outra coisa importante, como eu disse, que a gente troca calor, a gente sempre tem que usar roupas adequadas. Roupas leves, mas roupas que tentem não absorver muito suor e evitar que a gente fique trocando esse calor com o ambiente. Porque aí você mantém o músculo aquecido e ele não vai esfriar. Com isso vai diminuir o risco de lesão. Olha só, o pessoal às vezes acha que é lenda, né? Que o pessoal fala, nossa, no frio eu sinto mais dor. Então, tem realmente uma explicação, né, para isso. Tem mesmo. Perfeito. E é normal sentir dor após a atividade física? Quando essa dor sai da normalidade? É bem normal a gente sentir a dor depois da atividade física. Principalmente aquela dorzinha no músculo meio generalizada, tipo, treinei bíceps, fiz um treino de bíceps, Eu daí você falo que é sente o aquela dor músculo todo. gostosa. Eu adoro sentir a dor da musculação. Exato, é aquela dor que a gente tem a sensação que agora, hoje eu treinei, hoje Hoje deu certo vai. o treino. Exato, então essa é a dor que a gente sente e ela é bem importante, assim, porque ela mostra que você trabalhou mesmo, e ela é normal, a gente chama de dor tardia, né? Então ela vai aparecer geralmente um dia, até dois, depois daquele grupo muscular que você exigiu mais naquela atividade. Então isso é um sinal que o músculo foi exigido, ele está se adaptando à exigência que você está gerando nele, né? Tá. Mas tem dores que não são normais. É isso que a gente tem que é o mais importante da gente diferenciar. Principalmente aquela dor que é uma dor bem localizada. Por exemplo, tem uma dor nesse ponto, aqui no ombro está doendo. Então, essa dor localizada, ela mostra que talvez tenha alguma coisa de diferente naquele local. Uma dor que essa daí que a gente faz academia, a gente sabe que depois de uns 3, 4 dias ela Vai melhora, ela passando. some. Exato. Quando você tem uma dor que ela não passa, passou ela não sei alguns dias, ela continua, aí também é uma dor que a gente tem que abrir um sinalzinho de alerta. E outro sinal importante é aquela dor que aparece quando você já está fazendo atividade física. Então você começou a atividade e aí durante um Uma movimento, durante alguma coisa, você fisgada. uma fisgadinha, uma dor na articulação, quando você faz sempre aquele movimento, são sinais que a gente tem que falar, opa, essa dor não é tão comum. Então, assim, essa dor pontual e persistente é o principal sinal de alerta que a gente tem que ter, de que a dor não é normal. Ok.
E eu vou fazer essa próxima pergunta e vou emendar com uma curiosidade minha, tá? Qual é a importância de usar o tênis adequado em cada atividade física para não lesionar? E qual a explicação, se existir, para aquelas pessoas que eu tenho visto que fazem a musculação sem tênis? Então, vou começar primeiro respondendo a importância do tênis específico para cada atividade, né? Dá para a gente fazer uma analogia bem simples de entender, que é a seguinte: o tênis é como se fosse o pneu do carro. Se a gente usar um pneu errado numa pista, vai aumentar o risco de você ter um acidente com o carro. E o tênis é a mesma coisa. Você usar um tênis não compatível com aquela atividade física, vai aumentar o risco de várias lesões. Primeiro, o mais importante é o tênis mais escorregadio, seja quem joga futebol, você joga no society, salão, você usar um tênis não adequado, você aumenta o risco de lesão, ou porque ele escorrega muito, ou porque ele prende demais. Tá. Na corrida, você usar um tênis, que aí tem várias variações, mas você usar um tênis não compatível com o seu tipo de treino, com o seu peso, porque uma pessoa mais pesada vai precisar de um tênis com mais amortecimento. Uma pessoa que vai treino mais longo também geralmente precisa de tênis com mais amortecimentos durante a atividade. Então você vai aumentar muito o risco de você ou ter um entorse, ou você gerar as lesões por sobrecarga, que a gente fala são as tendinites, a famosa canelite, a dor na planta do pé, que é a fasciite plantar, são problemas que você pode ocasionar porque você está com um tênis não adequado, que não tem o amortecimento correto para aquela atividade. Então, você só um calçado inadequado, não ideal para aquela atividade, ele vai sobrecarregar seus músculos e as articulações. E já o calçado adequado, não é que ele vai evitar a todo custo, mas ele vai diminuir a probabilidade de você ter alguma lesão. Perfeito. E aí você também falou de quem Eu treina. tenho visto pessoas assim que treinam sem sapato, só com a meia, ou muitas vezes descalço realmente. Tem uma explicação para isso? Tem uma explicação. Principalmente nos treinos de perna, a gente vê isso. Quem vai fazer agachamento terra, porque os tênis eles têm algumas características e geralmente o pessoal usa muito na academia tênis de corrida, de caminhada, e esse tênis ele costuma ter o solado da parte de trás, além de um pouquinho mais alto, ele pode ter uma curvaturazinha, e aí uma curvazinha que a gente vê principalmente nos tênis de corrida. E quem vai fazer, principalmente treinos de agachamento, levantamento terra, quando você está descalço, você mantém o pé todo no chão, então você distribui melhor a força e tem mais equilíbrio. Então tem uma explicação, principalmente para esse tipo de treino, ele pode ser usado e não é um problema, ele não vai te gerar mais problemas, até dependendo do tênis que você está usando, vai ser até melhor e menos arriscado você usar esse tipo de calçado. Eu não usar Entendi. Era uma dúvida e eu não ia chegar para a pessoa e falar, dá licença, porque você está sem tênis, né? Aí foi a minha chance aí de perguntar. E uma outra dúvida, então, no caso, para acertar no tênis, o ideal é considerar mesmo aquela descrição que tem quando você vai escolher um modelo, se ele é para corrida, se ele é ideal para um treino numa academia. Saber escolher é, de fato, pesquisar e ler o descritivo do tênis? É exatamente isso, ele foi feito para aquele tipo de esporte. Tá. Tô com um pouquinho de falha na imagem dele e na fala. Ele tá travando, tava perfeito, vamos tentar agora, mas eu acho que tá com um probleminha, né? O Matheus, tenta alinhar com ele. Voltou? Acho que agora voltou. Não, ainda tá travando. Tenta ver com ele se ele tá com a internet do aparelho ou a externa, né? Para dar uma corrigida. Enquanto isso, eu vou ler aqui o pessoal do YouTube. Marilene Soares, boa tarde para todos vocês. Eu tenho artrose, mas não tenho médico para cuidar. Está abandonada pela medicina. Olha só. A Marilene Soares tem que buscar, né, um tratamento adequado. O Wilson também aqui sempre deixando o seu boa tarde, parabenizando a produção, o convidado. Obrigada, viu, Wilson? E lembrando, você que está aí nos acompanhando,
deixa o seu like, compartilha a nossa live em um assunto tão importante, né? Com um bom ortopedista, né? Especializado aí na questão do esporte. Então, é sempre importante a gente trazer informações para vocês. Aí, compartilha, se inscreva no canal. E você que está no Dial, se parar aí no meio do caminho, depois vai lá no nosso YouTube que o programa fica salvo à disposição para quem quiser assistir depois. Será que eu chamo intervalinho, Matheus, ou já está ajeitando? Ele vai voltar? Vamos no intervalo? Então vamos num rápido intervalo até ajeitar ali a parte técnica. Daqui a pouquinho eu volto com o Dr. Bruno Canizares. Até já. Você está ouvindo Sintonizados. Estamos de volta e acho que agora está tudo ok com o Dr. Bruno. Agora sim, a gente estava falando da importância de realmente ver as indicações quando você vai comprar um tênis. Então, a melhor forma é essa mesmo, né? Considerar aquilo que está dizendo na descrição. Sim, exato, porque é o seguinte, quando a gente vai comprar o tênis, ele é feito para aquele tipo de atividade, né? Então você vai pegar um tênis para corrida, um tênis específico para corrida, mas aí a gente tem uma questão mais específica, principalmente falando de tênis de corrida. Porque assim, os tênis de corrida, cada um tem um tipo de formato de pé, um tem um pé mais chato, outro pé mais curvo, tem gente que tem a parte da frente do pé um pouquinho mais larga, e não existem tênis específicos para cada tipo de pé, ó, na descrição. Ah, esse aqui é para um pé chato. Não, a diferença é que tem que usar tênis que são mais confortáveis para a pessoa. Então, é extremamente importante você ir lá experimentar o tênis, ver se ele não fica apertando um pouco a ponta dos dedos para você evitar encravada, outros problemas na região ali de neuroma de Morton, que é uma compressão que a gente tem na região anterior do pé. Ver se você... aquele tênis com a sua pisada, ele fica estável no seu pé, se você vai na loja, experimenta, dá uma andada. Então, essa é a melhor maneira da gente definir. Provando, né? Provando. Mas é importante exatamente porque o tênis adequado vai diminuir o risco de você ter uma lesão no esporte, com certeza. Sim. Meu marido, ele tem uma curvatura do pé muito alta. E aí ele tem dificuldade no tênis. Ele precisa provar, porque senão fica apertando, incomoda. Então, de fato, faz todo sentido, né? E quais são as principais causas de lesões e como elas podem ser prevenidas? Então, aí isso aí a gente pode ampliar para todos os esportes, né? As principais causas de lesão, como a gente já está falando do calçado, falou agora, é uma das causas, você ter um calçado inadequado para o esporte que você está fazendo. Outra principal, que ainda mais hoje em dia, o pessoal vai cada vez mais gostando de treinar, buscando rendimento, melhorar as próprias marcas, é um treino excessivo, você treinar muito e não dá o tempo certo de recuperação. Então, aí você gera um overtraining, que a gente fala. Então, a recuperação ela tem que fazer parte do seu treino. Tá? Outra coisa que tem que ter bastante é quem vai fazer atividade sem o preparo físico adequado para aquela atividade, vou me inscrever para uma corrida de 10 quilômetros, apesar de não correr, eu acho que eu aguento. E aí vai lá e vai mais forte, tenta pular etapas no preparo, né? Sim, super perigoso, né? Muito. E fazer uma técnica incorreta durante a atividade física. A gente vê isso bastante, tanto em academia, a corrida também, por mais que a gente ache que é só correr, a gente vai fazer a corrida e você não fazer a parte técnica, você treinar movimentos, movimento certo de relaxamento, de flexão de joelho e quadril na corrida, também vai sobrecarregar as estruturas, e aí você é uma técnica não adequada, né, uma técnica um pouco errada, vai aumentar o risco de você ter lesão. Tá? E para prevenir, a gente tratar exatamente essas... É até que simples, o calçado tem que ser o certo. Sim. Você está querendo melhorar seu rendimento, vai aumentando o seu treino de forma gradual, para o corpo poder se adaptando aos poucos. Fortalecimento muscular é importantíssimo, isso é uma coisa também que a grande maioria das pessoas não faz, né? Eu gosto de correr, eu vou correr. Não, você tem que preparar o seu músculo para você poder correr. Eu gosto de jogar bola, vou só jogar bola. Não, você tem que fazer um fortalecimento, às vezes direcionado para a atividade que você faz, para você poder jogar futebol, diminuindo o risco de lesão. E sempre respeitar o sinal do corpo, né? Então, as dores que a gente falou lá no começo, como é que é o tipo de dor? Se tem uma dor que está com uma característica um pouco diferente do que a gente imagina, essa dor é um sinalzinho para você prestar atenção, você tem que diminuir o treino, mudar alguma coisa para não machucar mais.
e se sentir aquela fisgada, o ideal é não continuar o exercício naquele momento, né? Exato, exatamente isso. Sentiu a fisgada, esse é o principal sinal de que você talvez parar ali vai ser mais benéfico do que você tentar forçar até agravar uma lesão. Uhum. E quais são as principais diferenças entre lesões esportivas entre atletas profissionais e os amadores? E qual a diferença de tratamento dependendo do nível do atleta? Ó, na verdade, a biologia das lesões é a mesma, né? Então, a sobrecarga, cada esporte tem tipos de lesões específicas que vai ter um risco maior de ter, futebol, joelho, tornozelo, corrida, facete plantar, a canelite. A diferença é que nos profissionais eles têm um volume muito mais alto, tanto de jogo, competição, e tem principalmente a necessidade de intensificar e melhorar o seu resultado. Você tem que estar sempre melhorando o seu desempenho. Em quem é amador, a gente tem uma variação muito grande. Às vezes não consegue treinar direito porque você tem a questão do trabalho, família, você não vai conseguir fazer todos os treinos daquela maneira, não vai conseguir seguir a planilha. Então, a tendência é de você ter menos lesões por causa disso, né? Tá. E também tem aquela questão, quando o profissional se machuca, tem uma pressa para ele voltar o mais É rápido outro possível. tratamento, né? Muito mais intenso, né? Muito mais, tem toda uma equipe de suporte, fisioterapeuta, técnicos, nutricionista, tudo buscando a melhora. E a gente que é amador, que gosta de atividade física, a gente não tem toda essa equipe de suporte o tempo inteiro ali, você não foca 24 horas por dia na lesão, né? Uhum. Então, essa é a principal coisa. Então, mas os tipos das lesões, eles vão mudar, vão ser basicamente conforme o esporte, eles são os mesmos entre atletas amadores e profissionais. Então, a questão do tratamento que muda, que a gente estava falando, as estratégias são um pouco diferentes, né? Então, quando a gente tem um atleta profissional, ele tem uma modulação da dor, ele tem que tomar remédio para poder voltar mais rápido, a fisioterapia diária, ele troca o tipo de treino para manter o condicionamento e sempre buscando voltar o mais rápido possível. Já o amador, muitas vezes a gente consegue afastar mais da atividade, mudar essa questão. Eu particularmente, eu gosto de, ainda mais que a gente trata pessoas que amam fazer esporte, eu gosto dessa questão da gente mudar o foco da atividade. Machuquei a coxa, tive uma lesão muscular na perna, tudo mais. Beleza, a gente pode manter um condicionamento fazendo a musculação ainda, o fortalecimento da parte superior. Não parar, né? Exato. Porque a gente que gosta de atividade, que gosta de praticar por prazer, ficar sem nenhuma atividade, ela se torna um grande problema para a gente, né? Porque ele, às vezes, para muitas pessoas, é a válvula de escape para o estresse, para o trabalho, para várias coisas. Então, essa adaptação eu acho sempre importante. E outra coisa importante que a gente tem de diferente é que a gente que é esportista, atletas amadores, a gente tem muita questão de erro biomecânico, erro de técnica. Isso é uma coisa que, quando tem uma lesão, é muito importante usar essa fase que você vai diminuir a intensidade de treino ou até parar alguma parte para tentar corrigir esses erros biomecânicos, exatamente para você prevenir e diminuir o risco das lesões. Depois, quando puder retornar ao esporte. Importante, né? Doutor, ficou alguma coisa que eu não perguntei, que o doutor queira trazer? Fique à vontade, esse espaço é seu para trazer alguma informação adicional e para suas considerações também. Eu gostaria de falar só que incentivar as pessoas a praticarem atividade física, porque eu gosto de falar que o exercício físico ele é o melhor remédio que a gente vai encontrar. É o mais acessível, é o mais barato e que vai tratar mais doenças ao mesmo tempo. Então, você fazer uma atividade física de uma maneira segura, um profissional adequado te orientando, acompanhando seus treinos, acompanhando sua evolução e dando atenção e priorizando a atividade física, muitas vezes você vai, além de melhorar sua condição, você tem uma disposição melhor, vai fazer melhor suas atividades, se locomover melhor, você vai muitas vezes interromper alguns remédios, você melhora condições de pressão, diabetes, coração, tudo isso é tratado muitas vezes com o exercício físico. Então, você fazendo o tratamento certo das lesões com os remédios e o exercício físico, você vai sempre ter um resultado muito melhor. Então, acho que é importante falar para as pessoas que a atividade física é o melhor remédio que a gente vai encontrar na vida. Concordo. Pelo convencimento, eu não convenci meu marido, quem convenceu foi o médico, que falou, então, ou você faz,
E meus pais, meu pai com 85 anos e minha mãe com 78, começaram agora na musculação, 3 vezes por semana, com acompanhamento. Falei, ufa, minha parte eu estou fazendo, né? Então, de fato, Legal. eu tenho essa visão, é uma necessidade, né? Se todo mundo incluísse atividade física na vida, tudo ficaria melhor, né? Com certeza, com certeza. Obrigada, viu, doutor? Deixa o seu arroba, Eu- quem nos assiste já está vendo o seu arroba, mas para quem só nos ouve, fica à vontade para suas considerações. Obrigado. Pode me seguir nas redes sociais, eu tenho lá no Instagram, é @dr de doutor, né? Dr Bruno Canizares. Então, lá eu tento sempre compartilhar informação, saúde, várias coisas que podem tirar dúvidas se tiver, manda direct, pode mandar mensagem, coloca no comentário. Eu tento responder ao máximo. Também no YouTube eu tenho o canal que eu tento compartilhar os vídeos também, sempre tentando compartilhar o máximo de informação e promover a saúde, que é o mais importante. Queria agradecer a oportunidade de trocar um pouco de informação com vocês, tentar trazer ao máximo aí, estimular o pessoal a fazer cada vez mais atividade física. A gente que agradece, viu? Até a próxima. Obrigada.